Olá, pessoal. Eu fico com vocês nessa outra semana, né, para a parte 2, em relação à continuidade dos roteiros de estudo em relação ao EJA. Tá? Então, na semana passada, nós trabalhamos a questão dos métodos de estudo, né, como que eu posso estar trabalhando, as divisões, né, e etc, etc. As 4 formas, claro, né? E hoje a gente já vai diretamente para a questão dos roteiros, tá bom? Eu vou espelhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Então, vamos lá, pessoal. Eu, naturalmente, como na TPC anterior, gostaria de colocar aqui mais um textinho para vocês, né? Dessa vez é um trecho de uma música, ela se chama Anjo Mais Velho, do grupo Teatro Mágico, e gostaria depois aí que vocês, eu deixei o link aí embaixo, né, que vocês acessassem. Eu frisei basicamente nesse trecho aqui, levando em consideração o momento que nós estamos, né? Então, vamos lá. Confesso também que eu não gosto de declamar, como mencionei da outra vez, mas eu vou fazer a leitura, tá? Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, enchendo a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, e tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim, agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta, a força e a coragem para chegar no fim. E o fim é belo, incerto, depende de como você vê o novo, o credo e a fé que você deposita em você e só. Só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Então, o vídeo está disponível aqui no link, é uma das mais belas músicas aí do Teatro Mágico, quem quiser depois, acessem lá, tá? Então, gostaria de frisar com vocês aqui, ó, essa frase, né? De um lado a poesia, o verbo, a saudade, e do outro a luta, a força e a coragem para chegar no fim. E muitas vezes a gente acha, né, que esse fim é tão complicado de chegar, né, que tá difícil a gente acabar com essa pandemia, mas aí vem a música, né? O fim é belo, é incerto, vai depender de como a gente vê ele, tá bom? Então, vale a pena aí quem gostar da música. Eu sei que tem muito professor aí que me conhece, que eu conheço alguns aí que gostam de teatro mágico. Quem curte aí, dá uma acessadinha lá no link do YouTube, vale a pena, tá, pessoal? Então vamos lá para a nossa parte de hoje. A pauta, que eu destaquei é a mesma da semana passada, ela só é a parte 2, tá bom, pessoal? Então, toda aquela parte que nós já falamos, é claro que nós não vamos falar hoje, a gente já vai direto para os planos de aula e para os roteiros, né, tanto de história como de geografia para a EJA, tá bom? Aqui são os nossos objetivos, assim tanto quanto da semana passada. E aqui eu vou começar com história, tá bom, pessoal? Então, vamos pensar aqui no primeiro bimestre, vamos pensar aqui em história sexto ano, no EJA a gente trata ela enquanto primeiro termo do ensino fundamental, tá bom? Lá é dividido por termo, para quem dá aula no EJA sabe. Então, nós temos aqui 4 habilidades essenciais. Vamos pensar aqui, a habilidade que vai ser utilizada nesse roteiro é a habilidade A1C, tudo bem? Então, a do sexto ano, a habilidade 1C, que é reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente de acordo com a sociedade e a conexão. Tá, Thiago, dá para eu utilizar mais habilidades aqui nesse roteiro? Dá, claro, mas usei uma só aqui, tá bom? Então, esse aqui é um roteiro simples, coloquei aqui um nome fictício, né, José da Silva, como eu mencionei na semana passada para vocês, roteiro preparado aí com base em 3 aulas, 135 minutos, lembrando que o EJA também, período noturno, tem 45 minutos de aula, tá? E a unidade 1 do caderno EJA Mundo do Trabalho, ela justamente trabalha com isso aqui, ó. Por que estudar história? Tá? Então, o objeto de conhecimento que vai ser trabalhado ali é a questão do tempo, as sincronias, as diacronias, etc. Então, a gente percebe que ele está bem articulado com o currículo paulista, tá? Mesmo esse material sendo anterior ao currículo paulista, tá bom? Então, o que eu posso utilizar como suporte link? Eu posso utilizar o caderno de anotações do meu aluno, o computador, o notebook que porventura ele possa ter ou não, celular com acesso à internet, se possível, com o WhatsApp da turma, tá bom? Então, galera, é importante a gente colocar aqui o seguinte, aqui eu estou colocando uma possibilidade de utilização com recursos tecnológicos. Tá, Thiago, e meu aluno que não tem possibilidade de recurso tecnológico?
Bom, eu posso também, eu vi que muitas escolas fizeram isso, disponibilizaram questionários em formato de formulários Google, né, formulários aí da Microsoft Office 365, Forms, né, e depois acabaram imprimindo para os alunos que não tinham acesso. É uma possibilidade, tá? Ao invés de você fazer o trabalho duas vezes, você faz uma vez só, tá bom? Então, aquele mesmo formulário dá para a gente imprimir, não teria problema nenhum. Aí você pode disponibilizar para o aluno de forma física. É claro que resguardando a situação de um aluno que não tem acesso à internet. De repente você fez lá um formulário, o aluno tem que clicar para assistir um vídeo. Se ele não tem acesso à internet, não tem como ele responder aquela questão. Então, sempre é importante a gente disponibilizar um material do qual o aluno possa ter acesso. Se ele não consegue no vídeo, disponibiliza de repente num texto, num material dentro de um livro didático e assim vai, tá bom? Como que a gente vai avaliar, pessoal? Então, dentro desse roteiro aqui que foi criado, ele vai ser avaliado de acordo com as respostas que ele for submetendo ao professor, né, tanto por meio do WhatsApp, por meio da interação que ele vai fazer com os colegas e através do formulário Google ou Forms. Vai depender do que você vai utilizar nesse momento, tá bom? Qual vai ser o objetivo final do roteiro? Compreender a importância do estudo da disciplina de história, para ele entender o que é importante a história na vida dele, tá bom? Então, eu dividi aqui em procedimentos, assim tanto quanto foram as outras, tá? Então, o primeiro passo, coloquei aqui hipoteticamente um tempo de 10 minutos, tá? Mas aí fica a critério de cada professor, a gente sabe que 10 minutos pode ser tanto para mais como para menos, tá? Então, ponto de situação bem conhecido de jovens e adultos é que eles estão procurando trabalho. Vamos lembrar lá da articulação que a gente falou lá na parte 1, lembra? Com aquela articulação com os temas contemporâneos transversais? Aqui, ó. Então, muitos jovens estão procurando trabalho. Aí vem uma perguntinha logo no início para ele refletir. Ó. Quais são as dificuldades que você já viveu na busca por trabalho? Por que elas existem? Tá? Então, ele já começa, o material Eja Mundo do Trabalho já parte do pressuposto de que esse aluno estava procurando trabalho, de que ele já passou por uma dificuldade para isso, e que, naturalmente, essa dificuldade ela não é única dele. Ela existe com outras pessoas também. Tá? Então, olha que interessante. Quando a gente vai iniciar uma discussão com eles, ela já parte de algo que esse aluno meu já conhece, de algo que ele já tem vivenciado. Tudo bem? Tá, Thiago, você colocou a linha amarela, né? Um vídeo, um texto de apoio pode te auxiliar nesse momento? Pode. De repente, algo, uma matéria que ele possa ter assistido no jornal, que ele possa ter visto no jornal, vale a pena a gente frisar aqui, ó. Ó, conforme o jornal X, né, foi mencionado que a situação de desemprego no Brasil é X, X, X ou Y, né? Você pode vincular nesse momento aqui por meio de um link ou por meio de algo escrito, tá? Agora, no segundo passo, o que a gente pode colocar aqui? Ó? A contextualização, também o tempo é hipotético, pessoal. Isso aí vai depender de cada qual, tá? De cada grupo que nós temos, de cada aluno que nós temos. Então, atividade 1, por isso que eu coloquei, ó, em grupo ou não. Vai depender da disponibilidade de recurso tecnológico. Compartilhem as dificuldades vividas por vocês para encontrar um trabalho. Após a discussão, selecionem e registrem apenas aquela que considerarem mais significativa. Se eu fizer em grupo, eles conseguem ter essa discussão. Se eu não conseguir fazer em grupo, é claro que o aluno vai ter que selecionar naturalmente a informação que tem mais relevância, que for mais significativa, tá bom? Nesse momento, pessoal, é importante ele anotar tudo isso dentro do seu caderno, o caderno do estudante, aquele do EJA, né? Ou mesmo do caderno de anotações dele. E nessa proposta, propõe-se que ele depois preencha no formulário Google, lá no finalzinho, tá bom? Agora, como a gente já mencionou, formulário Google, Thiago, sim. E se o meu aluno não tiver recurso tecnológico? Preencher de forma física, tá bom? Questão terceira aqui que a gente pode colocar, da problematização, né? Então, aqui, pessoal, entram duas atividades que elas também estão presentes lá no material do EJA Mundo do Trabalho. É importante aqui a contextualização com os TCTs, tá bom? Então, se eu vou problematizar essa minha atividade, é importante eu relacionar agora, né, com tudo aquilo que a gente já falou, renda, trabalho, globalização e tudo mais. Tá, Thiago, tem uma proposta lá para debate em grupo. Se for possível, legal, seria ótimo. Se não for possível, é claro que a gente tem que resguardar o nosso aluno também em relação a isso. Ele não tem acesso a esse recurso tecnológico. Vamos tentar adaptar essa atividade de forma física.
ainda dentro da problematização, né, ela tem uma continuação aqui dentro de um texto, e eu frisei bem, pessoal, eu selecionei essa atividade aqui dentro do EJA Mundo do Trabalho. Eu fiz um recorte nela, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é o que está lá. Eu não fiz nada excepcional aqui. Eu só adaptei para o contexto da atividade remota. O quarto passo, que entra aqui, é a sistematização, tá bom? Então, aí ele começa a relacionar a questão do trabalho no Brasil há cerca de 50 anos. Oh, como que vocês acham que era isso há 50 anos atrás? Será que todo mundo tinha carteira assinada e etc, etc? Então, é nesse momento aqui que cabe também a gente continuar a problematização, continuar relacionando isso com os PCTs, tá bom? Então, aí entra o nosso papel de poder questionar esses nossos nomes. Mas espera aí, hoje, nós temos uma grande quantidade de pessoas com carteira assinada, mas sempre foi desse jeito? Vocês acham que a história não serve nesse momento para estar analisando isso também? Por que vocês acham que no passado era dessa forma? O que pode ter acontecido que a situação mudou bastante? Tá? Então, nesse momento, cabe aí ao professor também, dentro do seu roteiro, procurar articular a importância da disciplina de história nesse momento. E, por último, a gente tem aqui a finalização. Então, de acordo com as respostas que nós tivemos, até porque é um tema bem simples, bem enxuto, tá? É só para a gente destacar qual que é a importância da história. Vocês podem acrescentar mais questões, vocês podem colocar textos, vídeos, vai depender da disponibilidade do nosso aluno, vai depender do contexto que eu tenho com o meu corpo discente, tá? Então, pode colocar aqui, vamos pensar aqui, eu coloquei um exemplo aqui. Para finalizar, você deve elaborar um relato sobre as principais dificuldades de trabalho em meio à atual quarentena. Todo mundo sabe que a questão do trabalho hoje ela está bem difícil, principalmente por conta aí da pandemia, muitos estabelecimentos comerciais acabaram fechando, né? Então, isso tudo dá para o aluno também conseguir relacionar em relação ao mundo do trabalho e a importância da história nesse meio. Imagine para eles poder estar relatando tudo isso daqui a 10, 20, 30 anos, assim como a gente analisa, por exemplo, a gripe espanhola, tá? Assim como, por exemplo, a gente analisa a peste negra, tá? Pode ser que futuramente nós tenhamos que falar para esses filhos desses nossos alunos, né, esses netos desses nossos alunos, sobre o que foi a pandemia do ano de 2020, tá? E isso tudo faz parte do trabalho do historiador. E por último, o que nós vamos colocar aqui, pessoal? Como que a gente vai registrar as atividades dessa semana, né? Então, aqui eu coloquei a disponibilidade desse aluno poder estar registrando por meio de um link, né, seja formulário Google, Forms, etc. Volto a relatar aqui que se meu aluno não tem possibilidade de estar usufruindo de recursos tecnológicos, de acesso à internet, a gente consegue claramente imprimir esse formulário Google, esse Forms, e disponibilizar para esse nosso aluno, sempre resguardando a situação de que, se eu tiver algum vídeo, se eu tiver que ter algum acesso à internet, que eu possa disponibilizar aquele mesmo conteúdo em forma de texto, né, ou em forma de um livro, ou mesmo de acesso a um livro didático, para que ele consiga responder aqueles questionamentos. Tá bom? Pessoal, então saindo da história, agora nós vamos para a geografia, tá? Geografia também, eu foquei aqui no sexto ano, lembrando que eu foquei aqui os dois no ensino fundamental, também é primeiro termo, e aqui nós vamos direto para o estudo da paisagem. Aqui, dentro do estudo da paisagem, eu consigo relacionar três habilidades do currículo paulista, a 1, a 2 e a 15. Tá? Então, a primeira, claramente, é descrever os elementos que constituem uma paisagem, né, comparar as modificações. A segunda é analisar as modificações, né, comparar as modificações de diferentes paisagens e diferentes tipos de sociedades. E a 15 a gente vai elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. Então, as três habilidades elas vão focar especificamente em paisagem. O que é uma paisagem, analisá-la, como que ela se modifica e quais são as hipóteses, né, das possíveis mudanças e permanências dessas paisagens. Então, essas três habilidades vão trabalhar com isso. Eu, quando dava aula para ele, eu costumava utilizar a própria paisagem da escola. Pegava uma foto bem antiga, né, e levava esse aluno para conhecer a fachada da escola. Você já olhou a fachada daqui? Ó, essa foto aqui é de cerca de 40, 50 anos atrás. Então, já começava com uma pegada mais ou menos assim, tá? É bem bacana esse roteirinho aqui. Eu lembro quando eu tinha aula no EJA aí no sexto ano.
Então, vamos lá. Lembrando que essas também são habilidades essenciais, tá? Opa, perdão. Essas duas aqui, a 15 ela não está descrita aqui, mas dá para a gente trabalhar também. Então, no primeiro roteiro eu foquei uma habilidade. Aqui eu consigo trabalhar com as três. Então, suporte link, da mesma forma que a gente destacou lá em história, a mesma situação a gente vai utilizar aqui, se possível, claro. E na avaliação aí nós vamos utilizar as leituras solicitadas, os vídeos propostos, né, a possível interação dentro de grupos de WhatsApp, da plataforma que o professor puder estar utilizando, tá bom? E por fim, os preenchimentos lá nos formulários correspondentes. Qual que seria então o nosso objetivo final do roteiro? Claramente, identificar e diferenciar os elementos, né, que compõem as paisagens naturais e culturais, bem como reconhecer as mudanças que ocorrem na paisagem ao longo do tempo. Claro que isso está relacionado lá às nossas habilidades, e esse é o nosso objetivo final com esse roteiro, fazer com que o nosso aluno consiga identificar e diferenciar essas paisagens. Tá bom? Então, procedimento, pessoal. Existe lá no caderno do aluno uma breve explicação, né, sobre o conceito de paisagem e tudo mais. Nesse momento, é uma coisa bem simples e a gente consegue fazer isso de forma clara, tá? Eu consigo vincular aquele trechinho, consigo colocar ele dentro de um formulário, dentro de um, dentro de um material físico e disponibilizar para o meu aluno. Se ele tiver acesso, por exemplo, à internet, aos recursos tecnológicos, eu consigo auxiliar eles com vídeos de apoio, tá? Então, tudo isso acaba facilitando para ele. Então, o que a gente pode também pedir? Como que é a rua? Como que é a casa? Como que é a escola que ele vive, né, que ele passa todos os dias? Então, pedir para ele descrever como que é a rua da sua casa. Como é que é a sua casa, né? Como é que é a escola? Então, tudo isso acaba ajudando nele no conceito na definição do conceito de paisagem. Então, para começar, dá para a gente começar com essas coisinhas aqui que ele já conhece, com conceitos que já são próprios dele. No segundo momento, nós vamos começar a identificar o que? Os elementos que compõem as paisagens, né? Aí tem lá a atividade 1 e pede para que o aluno consiga identificar, analisar aquelas paisagens apresentadas no caderno. Tiago, eu consigo selecionar aquelas paisagens do caderno, né, e consigo montar no formulário? Consegue. Se você pegar do PDF, você consegue recortar e montar no formulário. Você consegue também pegar do PDF e montar numa atividade no Word. Tá? Também dá para disponibilizar para o aluno de forma física. Se ele tiver o caderno, melhor ainda. Você pode pedir para que ele responda no caderno lá a atividade correspondente. Tá bom? Então, lá no material do EJA, nós temos 3 imagens e há outros questionamentos, né, que levam ele a fazer a análise daquelas paisagens. O que eu fiz aqui? Eu acrescentei paisagens correspondentes à realidade do meu aluno. Então, eu sou de Adamantina, essa daqui é uma foto, naturalmente, da Avenida Rio Branco, lá da década de 60. Então, é claro que hoje nós não temos mais essa situação lá, esse sinaleiro, né, que existia, esses canteiros centrais, as lojas, né, os carros já não têm mais essa pegada, e eu também pediria para que o meu aluno analisasse. É claro que de acordo com a possibilidade de cada professor e de cada grupo que vocês têm. Tá bom, pessoal? No passo 3, nós vamos ter o quê? A problematização. Que tipo de transformação que aconteceu? Então, voltando aqui para a imagem que eu tenho sobre a Adamantina. Que tipo de transformação que aconteceu aqui? Para quem conhece a Adamantina, principalmente os estudantes mais velhos, né, vão falar assim, professor, esse sinaleiro não tem mais aqui, esse canteiro central não tem mais aqui, ó, poste não é mais de madeira, os carros já não são mais assim, esse hotel que tinha aqui do lado direito, ele também não é mais assim, as lojas também não são mais nesse formato, né? Então, tudo isso é importante a gente conseguir relacionar para esse nosso aluno. E todas as cidades, pelo que eu sei, alguns sites oficiais, né, e tudo mais, o pessoal sempre tem fotos antigas que podem ser utilizadas nesse momento. Agora, dentro do passo 4, aí já a definição, né, do Milton Santos, aí a gente entra na parte mais teórica da aula, né, que é a fundamentação teórica já de acordo com o geógrafo bem conhecido da gente, com o Milton Santos. É aqui, pessoal, que também a gente pode aprofundar o conhecimento com os nossos alunos, disponibilizar texto de apoio, poder disponibilizar algum vídeo, articulando com os TCTs, que são os temas contemporâneos. Tá? Na continuidade, aí
pede para que ele também descreva, né, algumas paisagens, como aqui é o caso do Rio Tietê, em uma situação e em outra, tanto na capital paulista como na região lá de Salesópolis, tá? Então eles também vão diferenciar, claro, ó, nessa região aqui da capital ele é mais poluído, ó, nessa região aqui ele é menos poluído, etc, etc, tá? É o mesmo rio, só que ele tem, naturalmente, duas situações diferentes em cada localidade. Nesse momento, ó, eu também posso fazer a mesma coisa com uma foto típica da minha cidade, ou de algum lugar que esse meu aluno conheça. Então, aqui eu peguei uma foto de Adamantina, daquele mesmo lugar que vocês viram, só que de outro ângulo, e peguei uma dos dias atuais, só para vocês terem uma ideia de como que é diferente. Tá? Então, dá para a gente fazer esse jogo também do antes e depois com os nossos alunos. Dá para eu disponibilizar isso no formulário? Dá. Dá para disponibilizar isso de forma física? Dá. Se eu tiver a foto, dá. Eu consigo jogar lá no Word e consigo realizar a mesma pergunta para ele, tá bom? A escola consegue imprimir esse material e você consegue disponibilizar de forma física para o seu aluno. E, por último, pessoal, é necessário ter uma atividade aqui que vai avaliar, né, o que esse meu aluno aprendeu. Eu coloco aqui em torno de 25 minutos, mas é claro que a gente sabe que o nosso aluno pode gastar mais ou menos em relação ao desenvolvimento de todas as atividades, tá? Aqui eu peço para que eles refaçam um relato sobre as principais mudanças ocorridas, né, em outra paisagem na sua cidade, no seu bairro, ou que tenham sofrido mudanças no decorrer do tempo. Quais foram, em sua opinião, os motivos que levaram a essas mudanças? Tá? E aqui a gente vem a contemplar o quê? A habilidade 3, tá? Que é a habilidade 15, no caso que a gente mencionou. E aí, posteriormente, ele ou preenche no formulário ou entregaria isso de forma física, tá bom? E por último, como a gente já mencionou, o registro da atividade, seja ela por formulário ou física, tá bom? Pessoal, então, de forma bem rápida, né, de forma bem simples, esses foram dois roteiros que eu coloquei para vocês, de acordo com o material do EJA Mundo do Trabalho, que a gente pode adaptar. Tá? Tanto em História como em Geografia, vocês viram que há possibilidades de utilização desses materiais, a gente tem esse material em PDF, a gente tem esse material de forma física, dá para a gente elaborar roteiros também para EJA. É claro que a gente também tem que levar em consideração cada público que nós temos lá dentro. É uma sala multisseriada, opa, é uma sala que não é multisseriada, é uma sala que tem um grupo maior de pessoas mais idosas, que estão há mais tempo fora da sala de aula. Tem gente que ainda tem dificuldade, ainda tem dificuldade em relação à alfabetização, então, opa, tem que voltar um pouquinho lá atrás, tá? Tem que pegar na mão, literalmente, e auxiliar mesmo. Aqueles métodos que eu mencionei na primeira parte ajudam bastante nisso, tá bom? Então, nós estamos aí à disposição de vocês, o nosso plantão de dúvidas. Menciono aqui novamente o grupo de WhatsApp, tá aqui o link, vocês podem acessar a qualquer momento, não é obrigatório, mas quem quiser fiquem à vontade. E o blog do Núcleo Pedagógico aqui também está disponível, tá bom, pessoal? Os links que nós utilizamos, porventura eles já ficam abaixo ali dos temas que nós elencamos, então não coloco ele aqui no final para facilitar para vocês no decorrer do slide, tá bom? Então o slide, tanto quanto a pauta, ele vai para a escola e vocês podem ter acesso a qualquer momento. Qualquer dúvida, retoma aí, entre em contato e muito obrigado, pessoal. Até a próxima.